A paz do Senhor. Hoje eu vou iniciar pedindo perdão a vocês porque eu estou com muita falta de ar, mas nosso objetivo é ler um capítulo por dia. E hoje nós vamos ler sobre Ananias e Safira, a glorificação da malandragem. A mentira não poupou nem mesmo a famosa igreja primitiva. Lucas mostrou sua honestidade como historiador, não suprimindo esse sórdido episódio. A igreja primitiva era feita de gente, e gente erra. Lucas não idealizou a igreja primitiva, não tentou esconder seus pecados. Quando nos envolvemos com Deus, estamos na luz, e onde há luz, nada fica oculto. Toda mentira é grave. Não existe mentirinha, mentira inocente. Ela sempre fere, arrasa. O grande problema da mentira é que não se trata de algo apenas pessoal. Ela sempre atinge os outros. Ela destrói famílias. Esse texto tem um poderoso paralelo com o Éden. Um casal pecando no ambiente de começos. É a mentira destruindo um casal dentro da igreja. A lição aqui é terrível. A mentira não poupa a igreja, o casamento ou a família. Ananias e Safira não amam a Deus, mas ao dinheiro. Mentiram para obter prestígio. Sua politicagem rasteira tentou ganhar a opinião pública através de um ato supostamente generoso. São as mesmas manias e facetas da malandragem. Os mesmos vícios. Eles tinham visto a oferta generosa e verdadeira de Barnabé, mas não tinham o mesmo coração sincero. A relação com o dinheiro sempre é perigosa, principalmente quando se trata de muito dinheiro. Ladrões sempre estiveram e estarão presentes. Na cruz, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. O texto bíblico nos mostra que Pedro não deu atenção ao valor financeiro, mas à falta de integridade. O apóstolo ficou surpreso por ver que o coração de Ananias estava tão corrompido, tão cheio de malignidade. Nem sempre as grandes ofertas na igreja são movidas por Deus. Não é porque alguém rico dá uma grande oferta que ele necessariamente se torna santo. Pode ser só demônio mesmo. Um dos grandes erros do casal malandro foi a ignorância espiritual. Eles ignoraram a onisciência de Deus. Esqueceram-se de que Deus julga motivações. Esqueceram-se de que ninguém engana Deus. Asaf descreve Deus dizendo algumas frases devastadoras. No Salmo 50, 21, diz: Pensavas que eu era teu igual? Deus não pode ser enganado pelas estratégias da mentira, nem ser associado a elas. A conduta pecaminosa do casal trouxe juízo e condenação. O texto bíblico é terrível. Ananias foi fulminado. Em Romanos 6:23, Paulo declarou que o salário do pecado é a morte. Brincaram com o sagrado, tentaram enganar o Espírito Santo, fingiram piedade, morreram. Pedro fez uma pergunta direta a Ananias: por que Satanás encheu teu coração? Pedro aparece em Atos sempre cheio do Espírito. Então o diabo, o mestre das imitações, também quis encher alguém. Portanto, encheu logo dois, Ananias e Safira. A inclinação diabólica pode até disfarçar a piedade, mas não é capaz de enganar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O texto de Atos nos apresenta um tempo de oportunidade, tempo de arrependimento e mudança. Tempo que Safira, mulher de Ananias, não aproveitou.
O versículo 7 nos afirma que quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Ela poderia ter pensado, orado em casa. Teve a chance de se arrepender, mas preferiu o erro. Foram quase 3 horas, tempo suficiente para mudar de ideia. Mas ela preferiu alimentar a mentira, continuar com o teatro, obedecer a uma farsa, seguir o roteiro. O resultado foi o mesmo. Safira também foi fulminada. Juntos decidiram, juntos morreram. Até mesmo a comunhão, se motivada pela mentira, mata. A mentira é uma opção, é trabalhada antes. Ninguém mente no estalar dos dedos. A mentira exige estratégia e memória, a história montada nos detalhes, a criatividade do mal. O mentiroso maquina, constrói, costura um contexto, tece argumentos, ensaia sua peça, elabora. Ele passa uma imagem, zomba da verdade. A máscara é o artifício do bandido. Lucas, autor de Atos, coloca um detalhe que nos enche de esperança. Os jovens levaram os corpos de Ananias e de Safira para a sepultura. Esta é uma imagem que precisamos voltar a contemplar em nossas igrejas tão marcadas. Jovens tirando a morte do ambiente sagrado. Ainda carecemos de jovens que tirem a morte de dentro da igreja. Ao invés de jovens mortos, mumificados em seus smartphones, que Deus levante jovens vivos e determinados a contribuir com a vida. Existe outro Ananias no livro de Atos. Ele aparece no capítulo 9, um arauto da graça, um servo de Deus. Esse Ananias é um dos heróis esquecidos da igreja cristã. Ananias significa Jeová tem sido gracioso. Um belo nome que explica bem sua atuação no contexto da conversão de Saulo, pela graça. Somente a graça de Deus transforma uma fera assassina como Saulo num tremendo missionário como Paulo. Somente a graça faz o rugido do leão se transformar no balido de um cordeiro. Ananias foi chamado para facilitar trajetórias, abrir o caminho para Saulo. Conforme a tradição, Ananias foi bispo em Damasco e morreu martirizado. A grande lição de Ananias para nós é que ele não apenas ouviu o chamado de Deus, mas atendeu a ele. Quando Deus disse a Ananias que ele deveria orar por Saulo, sua primeira ação foi de recusa. Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias não mente para Deus, escondido atrás de um ativismo religioso. Ele pondera a alma preocupada, mas ele vai. Sim, Senhor, imediatamente. Deus só trabalha com honestos. Saulo tinha autorização dos poderosos para prender os cristãos. Era uma grande ameaça. Para Ananias, ir até Saulo era como entregar-se à polícia, mas ele foi. Não apenas ouviu Deus, mas atendeu ao chamado. Responder a Deus é tão importante quanto ouvi-lo. Ananias entendeu que deveria ir, deveria envolver-se ativamente no plano de Deus que alcançaria a história em todos os tempos, pois através de Paulo a fé cristã alcançaria as nações, assim como nos alcançou em pleno século XXI. Diferente do primeiro Ananias, que ao observar a oferta de Barnabé e sua repercussão, tentou ganhar status a partir de uma ação fabricada, este Ananias do capítulo 9 resolveu servir.
Ele sabia que Deus pode transformar os mais terríveis homens em poderosos instrumentos de sua glória. A graça transforma fichas em moedas de ouro, pedregulhos em pérolas, doença em saúde, fraqueza em força e miséria em abundância. Ananias creu que através de sua vida, de sua oração, Saulo seria outro homem. Ele chega diante de Saulo, tão crente dessa mudança, que saúda: irmão Saulo. Ele está cumprindo ao pé da letra a ordem de Jesus sobre amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Quantos Saulos estão por aí esperando pela oração e ação dos Ananias contemporâneos? Ananias dá a Saulo as boas-vindas da fraternidade. Irmão, insere o nosso convertido na realidade mais tremenda da fé cristã, a paternidade de Deus e a fraternidade dos filhos de Deus. Ele ministra vida. Seja o Ananias de algum Saulo. Qual Ananias você gostaria de ser? O Ananias da morte ou o Ananias da vida? O Ananias malandro ou o Ananias servo? Este Ananias foi um homem capaz de servir a Deus e permanecer no anonimato. Enquanto o primeiro Ananias buscava a fama e o aplauso que uma obra de generosidade promove, este buscava servir a Deus e sair de cena. A mentira busca a vitrine, a verdade se contenta com os alicerces. Numa época de obsessão por sucesso, fama, reconhecimento, Ananias é um desafio. Ele ora por um homem que será infinitamente mais conhecido do que ele. Ananias sabe sair de cena. Entende que o Saulo cego, vulnerável, com fome e atordoado pelos acontecimentos recentes de sua viagem, será uma potência nas mãos de Deus. E mesmo assim, obedece. Ananias é um servo capaz de obedecer a Deus sem ser infectado pelo vírus letal do ciúme, sem a enfermidade cancerígena da inveja. Ele se envolve com um homem que ganhará as páginas da história, falará aos reis, confundirá os sábios de sua época. Ele sabe que aos olhos de muitos sua obra foi pequena, apenas orou por Saulo, mas aos olhos de Deus é o pequeno servo que efetivamente serve. O texto de Atos tem lições profundas para que evitemos a glorificação da malandragem e dediquemos nossas vidas ao serviço da graça de Deus. Não devemos agir como se Deus não nos visse. Deus vê tudo. Ananias e Safira tentaram trabalhar nas sombras, mas esqueceram que Deus é luz. Nenhuma mentira fica oculta quando Deus se apresenta. Não devemos pensar que podemos nos esconder. Ninguém se esconde de Deus. Temor é a palavra-chave desse texto. O temor não é medo de Deus, é o medo de ficar sem Deus. Quando vivemos na mentira, vivemos longe de Deus. Devemos temer a Deus em todo o tempo, praticando e vivendo a verdade em amor. A mentira é a base de todos os pecados. Desde o início, a mentira sempre foi a matriz, a raiz de todos os pecados. Nunca se esqueça de que, segundo Jesus Cristo, a mentira é filha do diabo. A falsidade mata a comunhão. A mentira de Ananias e Safira eliminou-os da comunhão e da vida. Mentiram a Deus. A falsidade elimina a confiança, matando a comunhão. Quem mente, engana, fere, mata o irmão. Ofertar sim, enganar jamais.
A generosidade não pode ser confundida com malandragem. Quem oferta precisa compreender a natureza dessa ação. Jamais oferte com o coração voltado para o sucesso, o glamour, os aplausos. Prosperidade para Deus vai muito além da simples troca monetária. Deus não pede o que há somente no topo de sua bolsa, mas o que habita a profundidade do seu coração. Quando um homem prospera, Deus ganha um parceiro, ou Satanás ganha um tolo. Ímpio não é só aquele que está fora da igreja. O ímpio é aquele sem a piedade, aquele que usa o irmão. Nem todo ímpio está fora da igreja. Muitas vezes está perigosamente dentro. Por isso carecemos tanto do discernimento. Por isso a Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. O Salmo 101 é decisivo. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Não se transforme numa contradição ambulante. O Ananias do capítulo 5 não foi fiel ao significado do seu próprio nome. Jeová tem sido gracioso. Ele esqueceu que tudo vem de Deus. Perdeu a chance de adorar a Deus com suas posses. Antes, tentou usar Deus, instrumentalizar o Espírito Santo. Como igreja contemporânea, precisamos urgentemente entender o que isso significa. Não basta levantarmos o coxo da porta formosa se não discernirmos os Ananias e Safiras mentirosos do nosso meio. Nem todos os que se apresentam com grandes ofertas são bênçãos para a igreja. Deus não precisa de nada. O que Deus procura são os fiéis da terra. Satanás tentou 3 táticas contra a igreja primitiva: a perseguição de fora para dentro, a infiltração de dentro para fora, como é o caso de Ananias e Safira, e a distração, a confusão entre helenistas e hebreus. A igreja venceu todas elas. Venceu a perseguição no poder do Espírito e na oração. Venceu a infiltração com o discernimento de Pedro. Venceu a distração na decisão dos apóstolos de permanecerem na oração e no ministério da palavra. A igreja contemporânea também enfrenta os mesmos ataques. Ela vence constantemente as perseguições de fora para dentro. Aprendeu a lutar contra os inimigos de fora. Somos uma igreja que lida bem as infiltrações, apesar de sofrermos com os Ananias e Safiras que se multiplicam na atual conjuntura. Contudo, é na distração que estamos perdendo. Somos uma igreja distraída, perigosamente sonolenta. Um amigo pastor disse que a diferença entre o mundo e a igreja hoje é uma só. O mundo dorme nas trevas e a igreja dorme na luz. Que o Espírito Santo nos ajude contra as astutas ciladas do diabo. Comece a mudar. Cuidado com a maldição da esperteza. Há muita gente enganando, levando vantagem e ludibriando as pessoas dentro da igreja. Contudo, a Bíblia garante que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Ninguém engana Deus. Ninguém derrota a verdade. O mentiroso tem um relacionamento profundo com o diabo. Nosso grande desafio é vivermos a verdade, para que o mundo veja a luz de Deus brilhando em nós. Ananias e Safira eram livres para não dar, mas não para mentir para o Espírito Santo.
Se inscreva em nosso canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E até amanhã com a nova leitura de um novo capítulo. Deus abençoe seu dia.